o nosso repúdio ao desinteresse demonstrado pelas demais candidaturas que aqui não vieram. Dizer que você, Irã, está de parabéns, porque tem mantido aberto esse espaço do Sistema Litoral de Comunicação, e isso é muito importante. Apresentar a Ana Célia é muito simples, porque eu sou conhecida como Ana Célia das lutas, Ana Célia do PSTU, Ana Célia do sindicato, até Ana Célia senadora, né? Eu até brinco dizendo que eu sou a única senadora de mandato vitalício. Nunca fui eleita e, no entanto, sou conhecida dessa forma, porque já fui candidata a senadora pelo PSTU. A minha história também é uma história de luta, de envolvimento nos movimentos sindicais, nos movimentos populares. O início da minha militância se deu nos movimentos de igreja, bem na adolescência, participei. E depois ingressei no movimento político, nunca militei no movimento estudantil, mas movimento sindical, movimento popular, na construção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Ceará-Mirim, juntamente com o João Fernandes. Na época nós construímos o sindicato que aqui não tinha, com outro grupo de professores, né? E hoje, militando no PSTU, não faço mais parte da direção do sindicato e militante do movimento negro, movimento contra a opressão de negros e negras, que é uma questão histórica nesse país e que tem a ver com toda a nossa classe. Então essa é a Ana Célia, que estamos aí com uma chapa. O meu vice é o professor José Roberto e nos apresentamos como alternativa socialista para Ceará-Mirim. Muito bem, tivemos assim já a apresentação dos 3 candidatos aqui presentes. Agora nós vamos voltar, tá certo? Olha, vez ou outra o Facebook pode parar, aí a gente reinicia o Facebook, como já fizemos, estamos ao vivo de novo. Vamos agora colocar os 3 nomes de novo dos candidatos, e essa rodada é a seguinte: eu vou puxar um tema e aí eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer livre, tá certo? E sorteio o candidato para fazer. Foi interessante essa dinâmica, para não repetir, então cada um vai respondendo de acordo com o tema que a gente puxar. Entendeu? Tem 3 minutos para a resposta, tá certo? Então essa é a nossa pergunta. Vamos pegar o tema, um tema aqui. O tema que está sendo sorteado é o seguinte: saneamento básico. Saneamento básico. Esse tema não volta mais, porque são 16 temas, então tema suficiente. Saneamento básico. Quem é que vai responder sobre saneamento básico? Ronaldo Venâncio. Pergunta é a seguinte: como é que Ceará-Mirim pode, você, caso eleito, Ronaldo, ter ampliado o sistema de saneamento básico, que é crítico e é considerado também uma questão de saúde pública? Quais são os caminhos, caso eleito, para você resolver o problema do saneamento básico em Ceará-Mirim? Eu acredito, Irã, que um dos maiores problemas que nós vivemos hoje, dentre muitos problemas, é o saneamento básico. Por onde passamos em nossas visitas, nós já sabíamos da realidade, mas não sabíamos do agravamento. Tem comunidades aqui que padecem demais com essa questão do saneamento básico, porque a gente quando visita, a gente se encontra com situações extremamente perigosas em relação exatamente às ameaças que aquilo ali pode fazer à saúde do povo do nosso município. Mas o que mais me chama a atenção é que o governo que aí está não se preocupou em dar celeridade a um convênio que tem celebrado ainda precisamente, né, em 2015, 2016, em que o governo federal destinou 28 milhões, se não me falha a memória, 20 e poucos milhões para esse objetivo. Então, quando estava interino, nós conseguimos
prorrogar o prazo desse convênio que estava expirando já, e por entendermos que era uma oportunidade que Ceará-Mirim, da região metropolitana, foi a única que conseguiu alocar recursos nessa esfera. Mas me parece que para o governo que aí está, isso não foi prioridade. Entendam bem, recursos na ordem de 20 e poucos milhões, num cenário que estamos vivendo já há algum tempo, é uma quantia representativa em relação ao que foi destinado aos outros municípios. Então, eu estou apenas fazendo referência a isso para mostrar a incompetência desse governo no que diz respeito às questões sociais. Mas entendo que o saneamento básico, ele passa por uma aliança com o governo federal através de recursos onde você possa dizer em poucas linhas aquilo que Ceará-Mirim precisa e deve realizar a curto, médio e longo prazo. Então é esse o nosso pensamento, é essa nossa plataforma de governo e é essa nossa prioridade dentro desse tema que tem uma relevância muito grande para o nosso governo. Muito bem, vamos sortear e eu farei mais uma pergunta. Vamos sortear o tema, tá certo? Vamos sortear o tema aqui, vamos puxar aqui e vamos ver qual o candidato é o próximo a responder. O tema é o seguinte: turismo, ok? E quem vai responder uma pergunta sobre o turismo é, deixa me ver aqui, professora Ana Célia. Professora Ana Célia vai falar sobre uma pergunta que a gente formulará sobre turismo. Ana Célia, caso eleita, como é que você pretende implementar, fomentar uma política de desenvolvimento com o turismo sendo o carro-chefe, ou se o turismo vai ser prioridade no seu governo, caso eleito? Como é que você pretende tratar o turismo numa hipótese para ele gerar emprego e renda em Ceará-Mirim? 3 minutos. Certo, Irã. Primeiro que para nós do PSTU, o turismo, ele não é exatamente o que poderíamos chamar de uma política prioritária, de uma área prioritária, principalmente quando nós estamos falando de um período pós-pandemia, em que o que mais tem que se ter atenção é em aplicar um plano que recupere ou que minimize os efeitos da pandemia, que hoje são, para a classe trabalhadora, violentos, né? O aumento do desemprego, a falta de moradia, a fome. Então, o turismo, ele é sim um gerador de emprego e rendas, mas não é exatamente o que nós chamaríamos de prioritário. Porém, ao longo do tempo, esse tema não pode ser ignorado, e nós só temos um entendimento que, primeiro, a noção de turismo na nossa cidade, ela é muito associada à questão da exploração do litoral e a história do município no sentido de exibir uma arquitetura, uma história, alguns valores, mas isso de modo muito eventual. E nós entendemos que isso deve ser trabalhado como uma política para a qual tenha orçamento, que envolva todas as pessoas do setor. Porque existem algumas contradições. É muito bom falar das belezas naturais, dos parrachos, atrair turistas para os nossos litorais, mas desses mesmos litorais, os moradores hoje reclamam falta de assistência, falta de estrutura básica, como os moradores de Muriú, de Jacumã e outras áreas. Então não adianta vender a beleza da cidade na parte externa e esquecer dos moradores, que precisam do dia a dia, de ter uma vida decente e condições básicas. Aqui na cidade, nós pretendemos sim que essa história de Ceará-Mirim, essa história colonial, que essa belíssima arquitetura, ela seja um polo de atração, mas não uma coisa eventual, ela seja ligada a uma história real, uma história verdadeira, que nós resgatemos a história de Ceará-Mirim, que envolve trabalhadores de carne e osso,
associando diretamente à escravidão de homens e mulheres que deram suas vidas, seu sangue, e que não são lembrados. Então, eventualmente, vem uma escola, traz um grupo de estudantes e sai passeando por aí e conta-se a história de um barão, de uma baronesa, de uma sinhazinha. E nós não aceitamos essa história dessa forma, nós queremos contar a história verdadeira. Como também o turismo, no nosso entendimento, não pode acontecer dissociado da cultura. Então, cultura, arte, tudo isso envolve um plano, sem falar na auto-organização das pessoas do setor. Ok, agora vamos a mais um tema sorteado para o candidato João Fernandes, professor João Fernandes do PSOL, fazer a sua participação. O tema é o seguinte, sorteado: mobilidade urbana. Mobilidade urbana. A pergunta é a seguinte, João Fernandes. Ceramirim é uma cidade que a gente vê com muitos problemas de mobilidade urbana, muitos problemas, né? Para as pessoas portadoras de deficiência, até idosos, enfim. E faz um tempo que isso vem sendo discutido para que as cidades tenham o seu código de mobilidade e tal. Como é que o João Fernandes vai tratar esse tema, caso eleito prefeito de Ceramirim, e se é um assunto da ordem do dia, da discussão do seu plano de governo, caso venha a ser eleito, sobre mobilidade urbana? Então, a primeira coisa que eu queria acrescentar aqui, eu queria rapidinho, dentro do meu tempo, essa questão do saneamento é interessante, como foi colocado aqui. Você vai em Capela, o prefeito fez calçamento, não fez o saneamento. Você vai em Lagoa Grande, você tem problema com saneamento, esgoto a céu aberto. Você vai em Primeira Lagoa, está tudo a céu aberto. Então você encontra uma série de questões em Ceramirim que são gritantes. E o prefeito, demagogicamente, que inclusive deveria estar aqui hoje, o problema é que a mentira tem pernas curtas e hoje ele teria que ir aqui responder de fato ao que está acontecendo, as 150 obras que ele disse que fez. Porque quando você vê o saneamento, não existe saneamento em Ceramirim, na parte que o prefeito vem falando constantemente, e foi um tema aqui importante. Então você vê o interior completamente abandonado. Muriú fez um pórtico e as partes que não são centro de Muriú estão completamente abandonadas, inclusive na questão do saneamento. Na questão do turismo, eu acho que tanto do turismo como do saneamento é preciso afastar o setor privado para que o turismo não fique nas mãos do setor privado. Você vai a Muriú, inclusive foram feitas várias reuniões do prefeito com o setor privado, onde garante, depois da pandemia, ou pós-pandemia, manter o turismo. Então não adianta nada de manter o turismo como fonte de receita e de emprego, se vai entregar o setor privado, inclusive isentando esse setor de impostos. Então o turismo por aí fica, de qualquer jeito, ele vai ficar prejudicado. Nós iremos afastar, romper com essa relação. Na questão da mobilidade urbana, eu já disse antes uma vez que para a gente a mobilidade está ligada à questão da mobilização do transporte do trabalhador, como ele deve se deslocar e a facilidade e o conforto que ele deve ter. Nesse período de pandemia, nós sabemos que muita gente ficou desempregada, inclusive precisa se mobilizar para ir atrás de emprego. E aí não está só a questão do transporte, só do cadeirante e tudo mais. Está ligado à questão do trabalhador ter a sua oportunidade através de tarifas, inclusive isenção de tarifa social, para que ele arranje emprego. Porque se ele não conseguir se mobilizar, não conseguir sair de casa para ir atrás de emprego, não adianta você ter uma estrada bonita, não adianta você ter transporte confortável, que ele não vai conseguir andar, Eu, num debate anterior, eu coloquei que o absurdo que é tratado a questão da tarifa aqui em Ceramirim. Você vem de Capela, você paga R$5 até R$4 até a entrada de Ceramirim. Quando chega no mercado, você paga R$5. Se você subir na lotação, você paga R$6. Isso é uma coisa esquisita. E para quem está desempregado, como é que consegue pagar R$6? Então a mobilidade para a gente passa nessa questão social. Na questão da gente municipalizar todo, organizar esse trânsito de forma a atender os interesses dos trabalhadores. Então nós iremos sim atender, como eu disse, do setor mais ligado aos trabalhadores.
Muito bem, nós vamos voltar aqui os 3 nomes dos candidatos, tá certo? Eles estão vendo aqui, tem uma galera aqui dizendo, rapaz, ninguém está nem te vendo, mas não é para me ver, é para vocês assistirem e verem os candidatos, tá bom? Hoje eu estou tipo Lombardi, estou aqui por trás. Eu queria só fazer uma observação, eu até accedi na resposta do candidato João Fernandes, mas eu peço agora a todos vocês que se atenham ao tema para a gente explorar, até porque isso aí é uma regra combinada. Só essa observação, eu não quis cortar o candidato, mas daqui para frente vamos se ater ao tema que for posto aqui, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou sortear um tema e a pergunta vai ser do candidato para candidato. E aqui a gente faz, eu vou sortear quem vai perguntar, você escolhe quem perguntar, tá certo? Dentro do tema que eu vou sortear. Deu para entender? Então vamos lá. Eu vou puxar o tema aqui. O tema é saúde. Saúde é o tema. Eu vou puxar o candidato que vai perguntar. E aí vai ser uma rodada e o outro realmente vai fazer a pergunta. Vamos lá. Quem é que vai perguntar? Escolhe a quem perguntar. Não, aliás, neste primeiro momento eu vou a pergunta e vou sortear quem vai responder, certo? Conforme está aqui a regra. Na outra que é livre. Quem vai perguntar é João Fernandes, candidato João Fernandes. Vai perguntar a Ana Célia. Então você tem até 1 minuto para perguntar e a Ana Célia tem 3 minutos para responder. Desta vez ainda sem réplica e tréplica, porque a réplica e tréplica será quando for pergunta livre, que é já em seguida. Então João Fernandes pergunta para Ana Célia. E o tema é saúde. Saúde, beleza, então. Uma das principais bandeiras que o atual prefeito coloca é a questão da saúde, né? Ele coloca que fez investimentos, que na Covid respondeu às necessidades para combater a pandemia, né? Então ele faz um alarde na mídia de que a saúde está tudo muito bem, né? Que análise, Ana Célia, se faz dessa realidade da saúde na atual gestão do prefeito Júlio César em Ceará-Mirim? Nós fazemos a análise daquilo que a realidade mostra, né? Não o discurso ou a propaganda. Inclusive, eu fiz parte de um grupo de professoras aposentadas, depois nós incorporamos outras pessoas, que buscavam informações a respeito de como é que estavam sendo as políticas de combate à Covid-19 no nosso município. Chegamos a encaminhar um documento ao Ministério Público, não obtivemos resposta, porque nós sabíamos que o município havia recebido recursos, mas o gasto com esses recursos tinha sido mínimo. E nós não víamos na saúde básica nenhum cuidado, nós não víamos assistência às pessoas que procuravam o hospital, né? Eu vi pessoas vizinhas à minha casa que foram ao hospital com sintomas e voltaram. O conselho do hospital era: fique em casa e só procure o hospital quando tiver caso muito grave. E por isso muita gente morreu. Então a gente vê que no município não existe atenção à saúde básica, que é o foco principal, como também a valorização do Sistema Único de Saúde ou da saúde pública. Pelo contrário, essa pandemia ela possibilitou o fortalecimento da saúde privada, uma vez que os exames, e não digo exame de alta complexidade, exames médios mesmo, simples, não eram realizados nos hospitais, eram feitos diretamente em clínicas privadas. Enquanto isso, nós tínhamos informações que dentro do hospital utilizaram inclusive o pouco que tinha para fazer clientelismo político, para escolher quem deveria ser atendido, tendo atendimento em casa, enfim, nós recebemos denúncia dessa natureza. Portanto, houve muita propaganda e a ação não foi efetiva. Inclusive, o próprio prefeito Júlio César, ele durante o período da pandemia promoveu eventos onde ele fazia aquilo que a OMS recomendava contrário, que era aglomeração e mais aglomeração em eventos.
Para nós foi muita propaganda e nenhuma ação. Muito bem, vamos sortear mais um tema e aí, candidato que vai perguntar e a gente sorteia quem vai responder. Claro que não pode ser repetido, ficou combinado isso, né? Vamos lá, o tema. Esporte, cultura e lazer. Esporte, cultura e lazer. Quem vai perguntar, eu vou sortear agora. Ana Célia pergunta para quem? Pergunta para João Fernandes. Esporte, cultura e lazer. Até 1 minuto para perguntar. Certo. Candidato João, nós temos algumas semelhanças na formação política, né? Como nós seguimos num caminho de luta bem diferente da todos os governos que passaram por aí, que foram combatidos. E, assim, da mesma forma que você me pergunta sobre a saúde, eu gostaria de saber a sua análise sobre esporte, cultura e lazer, da forma como foi perguntado, e que propostas o pessoal apresenta hoje para esse setor em Ceará-Mirim. Só pedir desculpas quando eu entrei no tema, desculpa, não foi no sentido mas era só mais para contribuir com coisas que eu fiz na administração, né, para complementar, era só mais nesse sentido. A questão do esporte, cultura e lazer para a gente está ligado à questão da educação, né, impossível dissociar esse setor, né, esses 3 segmentos, 3 instrumentos de intervenção social, que é preciso, né, ter intervenção